7h17 na Paraíba, 7h17. Olha, o Tribunal Superior do Trabalho determinou que os funcionários dos Correios retornem imediatamente ao trabalho. Embora não considerando a greve abusiva, os ministros do Tribunal Superior do Trabalho determinaram o desconto de 7 dos 28 dias de paralisação da categoria. Aqui na Paraíba, os trabalhadores vão realizar uma assembleia na manhã desta quinta-feira para decidir que alternativa vão tomar, se obedecem à decisão do TST ou se vão permanecer em greve, o que pode levar a uma multa diária de R$50 mil para o sindicato da categoria se não for cumprida a decisão do TST. Enquanto a gente está nesse impasse aí, perspectiva de volta exatamente de trabalho dos servidores dos Correios, a gente tem essa greve a partir de hoje. Já hoje não está funcionando a Justiça Federal em nosso estado. Isso aí envolve o Tribunal Regional do Trabalho, envolve a própria Justiça Federal e outros setores, né, que têm servidores da Justiça Federal aqui na Paraíba. Isso tudo, essa luta de vocês e a falta de um plano de cargos e carreiras, já que é uma questão federal, depende do Congresso Nacional. Já há um projeto, está em tramitação, ainda não há projeto. Qual é a situação em relação à legalização dessa luta, que seria exatamente a aprovação pelo Congresso, Marcos? O que existe é um projeto de lei, PL 6613, que há 2 anos tramita no Congresso Nacional. Hoje encontra-se parado na Comissão de Finanças e Tributação e há 4 semanas, Silvio, 4 semanas nós estamos enviando caravanas a Brasília de sindicatos de todo o Brasil para pressionar os deputados da Comissão de Finanças votar esse projeto e há, por incrível que pareça, uma orientação do próprio governo de obstruir as sessões e os deputados do PT se afastam da sessão e, com isso, retiram o quórum e essa matéria não é votada, como não é votada matéria nenhuma. Fica, de certa forma, obstruído os trabalhos nessa comissão por conta da insensibilidade do governo federal em atender um pleito da categoria e que o próprio presidente do Supremo, o ministro Peluso, já pediu prioridade à presidente, que para ele o que é prioridade hoje é o reajuste salarial dos servidores do judiciário e dos magistrados. Qual é o caminho, assim, em termos de, com mais facilidade, que vocês percebem que pode acontecer esse desejo de vocês? Para nós, Silvio, o importante é que fosse aprovado e até escalonado. Nós não teríamos problema algum de dividir em 3, em 4, porque isso já ocorreu em todos os outros planos e até 6 vezes. A gente, é claro, luta por menos, mas se o governo apresenta uma proposta e essa proposta diz que o plano será pago, o reajuste será pago em 4 parcelas, em 5 parcelas, não teríamos nenhum problema, a categoria estaria contemplada e a greve, com certeza, seria eu me refiro a isso porque colocada ao fim. A presidente deu uma declaração em relação à crise internacional e que isso afetaria qualquer perspectiva de reajuste, né, para o ano que vem. É difícil você fazer essa leitura. Eu tenho uma leitura totalmente diferente, como todos nós que fazemos o sindicalismo no Brasil, porque o governo só tira recursos da classe trabalhadora. Ele não tira para pagar a dívida, para pagar os bancos, né? Então, é importante se ver, olha, essa política monetária que o governo aplica, que é a mesma que vinha de Fernando Henrique, para a gente não funciona, porque ela explora a classe trabalhadora, ela retira direitos, e nós não estamos lutando apenas pelo reajuste, nós estamos com uma espada na cabeça, dentro do Congresso, que é a volta do PL 01 e hoje 549, que congela salário por 10 anos dos servidores. Você imagina, a culpa da crise lá fora, do capitalismo, que em verdade a crise é do capitalismo, e é o servidor, é o trabalhador, é a classe trabalhadora que vai pagar, não é justo isso. Então essa leitura é equivocada. Não sou economista, mas entendo que esse caminho não é o mais correto. Em relação a essa presença do Judiciário Federal na Paraíba, a gente está falando muito aqui, João Pessoa, TRT, a própria Justiça Federal, mas no mapa, assim, se a gente tivesse que distribuir, vocês estão presentes hoje de forma mais efetiva em que cidades no estado e que também vão estar aderindo nesse movimento, Marcos? Principalmente na capital e em Campina Grande, os 2 centros maiores. Mas nós estamos também presentes em Santa Rita, nós teremos assim um grande movimento na cidade de Souza, na cidade de Cajazeiras, na cidade de Patos, nós estaremos em Itaporanga, nós estaremos com, efetivamente, o movimento paredista estará funcionando
e também fechando, impedindo, de certa forma, que haja funcionamento normal. Nós iremos trabalhar apenas com aqui a lei, a própria lei de greve que é aplicável à iniciativa privada, e por analogia nós estamos usando no movimento, no serviço público, porque essa não foi ainda regulamentada, deixando os setores essenciais da justiça com funcionamento mínimo de 30% de servidores. Agora, em relação a essa presença de servidores, quantos são hoje os federais da Justiça Federal aqui na Paraíba? No Judiciário Federal, nós temos, em média, mais de 3.000 servidores. Isso distribuído entre os servidores da Justiça Federal, do TRT e do TRE. De um modo geral, distribuído entre 27 varas federais, 20 varas trabalhistas, 12 varas federais da Justiça Federal, e além das zonas eleitorais, nós temos aqui no estado 77 zonas eleitorais, e cartórios eleitorais em todos os municípios, nos 223 municípios. É evidente que essa paralisação dos servidores, que é quem bota a máquina para funcionar na Justiça Federal e também no TRT, leva a uma condição, mesmo com a presença de dos juízes ou de outros profissionais, né, diretores de junta e tudo mais, a uma paralisação dos serviços. E aquele pessoal que é o chamado cargo de confiança, às vezes mesmo efetivo, mas tem uma gratificação de confiança, ou os prestadores de serviço via cargo de confiança, aquelas contratações que se faz, às vezes, até de requisitados. Esse pessoal vai estar junto com vocês no movimento, ou pode ser que a partir daí a gente tenha um furo da greve e até um confronto de ideias em relação a essa questão trabalhadora? De certa forma, isso afeta um pouco no TRE, porque nós temos, infelizmente, a Justiça Federal, a Justiça Eleitoral não é federalizada. Ela, de certa forma, ela tem muitos requisitados de prefeituras que atuam nos cartórios. Tem cartórios eleitorais em alguns municípios do nosso estado em que temos apenas um servidor do quadro. Os demais são requisitados. Aí, nesse caso, efetivamente, não temos, o sindicato não tem poder de interferir. Agora, os servidores do quadro, esses sim, esses estarão fazendo o movimento, pelo menos tentando convencer os demais colegas a aderir ao movimento, porque só há um caminho hoje, a pressão, e a pressão é a greve. Tem um calendário de eventos? Vocês vão a Brasília? Como é que vai ser esse movimento? Temos um calendário que nós iniciamos a greve hoje em todo o estado. Na sexta-feira já fazemos uma avaliação. No dia 16 teremos uma Assembleia Geral para avaliação do quadro. E no dia 19, e no dia 26 nós iremos enviar, como estamos fazendo toda quarta-feira, enviando representantes para Brasília. Isso, sindicatos de todo o Brasil, puxados pela nossa federação, a FENAJUF, a Brasília, para pressionar novamente a votação na Comissão de Finanças, que ocorre toda quarta-feira. Então, dia 26, se for votado, e se o orçamento nosso, a previsão orçamentária, estiver prevista na LOA, efetivamente, com a votação na Comissão de Finanças, a greve tende a chegar ao fim no dia 26, se isso tudo ocorrer positivamente. Se não, nós faremos a Assembleia para avaliar a continuidade do movimento. O trabalhador brasileiro, o cidadão, ele tem uma das justiças mais caras do mundo. Vocês estão cobrando uma reposição salarial, não é um reajuste salarial. Agora, de certa forma, não há uma autossuficiência, quer dizer, da justiça, quer dizer, ela não banca e não paga essa mesma conta, Marcos? Claro, mas isso não é colocado. O governo não coloca o que se arrecada pela justiça, porque é incrível o volume. Esses valores eu não tenho, posso em outra oportunidade apresentar, mas o que a Justiça Federal arrecada na quinta vara, a vara de execuções, onde lá é cobrado os impostos, tanto da pessoa física como de pessoas jurídicas, sonegadores de impostos nesse país. Então, é um volume de dinheiro incrível. Eu não tenho esses valores, mas daria perfeitamente para manter, pelo menos a nível de Justiça Federal, sem dúvida nenhuma. Perfeito. Em relação a essa luta, é só a reposição salarial ou vocês aproveitam o movimento para cobrar outras questões? Por exemplo, essa questão de requisitados, né? Se a gente analisar direitinho, dentro da situação hoje, mesmo entendendo que a justiça tem que funcionar, mas tem muita coisa, né, que você sabe, você é um homem que tem uma experiência muito grande, inclusive no movimento sindical, existe muito apadrinhamento, existe muita politicagem,
às vezes, por trás dessa convocação ou da indicação de uma pessoa que não passou efetivamente pelo caminho natural e normal que seria do concurso público, né, Marcos? É claro, efetivamente nossa luta tem sido sempre, a nossa bandeira principal é que o único caminho para se ingressar no serviço público seja através de concurso público. Essa é a nossa tônica, é a nossa bandeira principal. É claro que isso não se acaba de um dia para a noite, num passe de mágica, mas nossa luta vai continuar, porque efetivamente, se você é concursado, você tem a sua independência, você pode efetivamente ter sua liberdade de escolha. O requisitado não, porque ele, por estar requisitado, recebe uma função para poder trabalhar no Judiciário Federal. Na hora que ele se opõe a qualquer dessas medidas, efetivamente ele é devolvido e perde essa gratificação. Muito bem, vamos ao telefone 4009-5545. Tiago Ferreira, nos bancários, está com a gente, quer participar e opinar sobre o tema, Tiago. Bom dia. Eu gostaria de saber sobre o senhor que está dando entrevista aí, qual o motivo de tanta da greve e até agora não foi tomada nenhuma situação precável a essa greve. Essa é a minha pergunta ao nosso amigo. Bom dia. Bom dia, Tiago. Ele disse assim, o porquê de tanta greve, né, se de certa forma a gente não tem assim uma definição, né, em cima do que seja exatamente a luta por essas greves e no geral o que ele está querendo dizer é que quem perde é a sociedade, né, com essas paralisações. É verdade, a sociedade é a maior prejudicada. Todos nós, servidores, nós sofremos com a greve dos bancários, nós sofremos com a greve dos carteiros, nós iremos sofrer com a greve do judiciário, mas o instrumento de força da classe trabalhadora é exatamente essa pressão. Claro, a sociedade nos permite, eu peço até desculpas em nome de todos nós, servidores do judiciário, mas o governo é que é insensível aos nossos apelos. Muito bem, nós estamos conversando com o coordenador do Sindicato dos Trabalhadores da Justiça Federal no Estado da Paraíba, trabalhadores que estão também paralisando as suas atividades a partir de hoje. Marcos Santos está com a gente, ele continua com a gente depois do intervalo. Eu vou rapidinho o intervalo e volto já, trazendo a informação e notícia para você aqui pela sua TV Clube.